Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, nesse vídeo aqui, eu vou dissecar uma oração muito conhecida que Jesus ensinou aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Eu vou editar esse mais clássico, que Jesus explica mais coisas, está em Mateus capítulo 6. E, irmãos, eu agradeço os irmãos, tá? Maravilhoso para mim, que me desejaram no Facebook, no feliz aniversário, no dia do aniversário, entendeu? São vocês, irmãos, meus maiores presentes, entendeu? Eu vejo com muito prazer essas declarações do que as pessoas acham de mim, entendeu? Não precisa ficar falando diariamente, mas em momentos específicos você tem certeza de quantas pessoas gostam de você, não é isso? Então eu disse ali no texto que eu coloquei ontem que eu ia retribuir em orações, que é um instrumento poderoso, irmãos, tá? A oração é um instrumento poderoso. A oração com fé, ela pode muito, irmão. E eu estou falando de milagres, de coisas surreais que o mundo e o dinheiro tenta substituir, tenta sufocar, irmão. Mas nunca perca essa conexão. Mas Jesus, ele faz também aqui, que eu vou ler agora, várias advertências antes de ensinar a orar, entendeu? Principalmente contra a oração mecânica, que isso aí Deus não ouve. Orar por orar, não, irmãos. A oração, ele é muito mais além, é uma coisa íntima, que quando você está conversando com um amigo, né, você não fica repetindo igual um papagaio ou um robô as coisas para o seu amigo. O seu amigo não vai entender. Ou vai achar que você está desinteressado, ou vai achar que tu está ficando doido. O problema é que as pessoas estão orando para um Deus invisível, mas real. Mas o próprio Jesus, ele fala, né, para Tomé: bem-aventurado Tomé, aquele que não viu e creu. Ele existe, tem muitas provas, irmão. Se não tivesse, irmão, eu não estaria aqui gravando esse monte de vídeo para orientar os irmãos. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser admirado pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Irmão, esse é o famoso Mateus 6,6. Mas quando Jesus ele ensinou isso aqui, tá? Ele sabia que tinha gente que sequer teria um quarto. Já viu aquelas pessoas que moram em kitnet, pessoas, né, ou até que moram na rua, essas coisas assim, entendeu? Com bastante dificuldade, com espaço diminuto. É porque, irmão, casa, na palavra de Deus, é a sua vida, e quarto é o seu coração. Ele está falando aqui num sentido espiritual também. Ora pelo seu coração. Eu sempre falei, irmão, que tem coisas que você não pode verbalizar, principalmente coisas que você vai pedir a Deus diretamente ligado à sua vida, à sua saúde, à sua salvação. Quando você pede sinais do Senhor, né, igual o Gideão pediu, se você verbalizar isso em oração, o diabo, ele não tem o poder de entrar no coração, isso é só de Deus. Mas ele pode ouvir e colocar os anjos dele para fazer sinais parecidos para te enganar, irmão. Não tá me entendendo, né? Por isso que ele fala aqui no sentido espiritual também, que eu vou dissecar essa oração para vocês, tá? Que a oração é conhecida. Olha o versículo 7, irmão. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Ele está fazendo uma crítica. Quando eu era pequeno, eu não sei se está ainda assim, né, irmão? Ali da igreja católica, a pessoa chegava a se confessar para o padre, né? Ah, padre, eu pequei. Qual foi seu pecado? Eu fiz isso, isso e aquilo. Reza 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Vãs repetições, irmão. Tá me entendendo? Como eu te falei, a oração é uma conversa com Deus. É a única maneira de você conversar com Deus.
E ele ouve, tá? Ele ouve e ele guarda no incensário. Ele não rejeita a oração. É que às vezes ele não atende por dois motivos, irmão. Primeiro, que nós vivemos no Cronos. A gente vive num tempo de 24 horas, né? Um relógio que vai matar a gente, mais cedo ou mais tarde. Tá? Mataram todos, inclusive nossos parentes, todos na história, e vai matar a gente também. Só que esse tempo, o tempo de Deus, é o Kairos, tá? Então é tudo no tempo dele, que às vezes não acontece. Você ora e passa, às vezes até anos e não acontece o negócio, e você acaba esmorecendo na fé ou achando que Deus não viu. Deus não rejeita a oração. A outra coisa também, irmão, é que não adianta você orar por uma pessoa se a própria pessoa não quiser, não sinalizar a mudança. Por isso que eu falei que quando eu oro, eu peço para dar sonhos, aqueles sonhos mesmo, eu peço para mandar pesadelo terrível, ainda em vida para a pessoa, para ver se a pessoa se arrepende ou pelo menos abre uma brecha, porque Deus não pode se meter no nosso livre-arbítrio. Então, orando, a gente faz a nossa parte. Mas para ver o resultado da oração, a pessoa interessada, o objetivo da oração, né, ela também tem que se abrir, porque a Bíblia mostra um Deus que não se meteu nem no livre-arbítrio de Lúcifer, que fez essa lenha toda até hoje que você está vendo, e que dirá, né, das outras pessoas. Então vamos lá. Portanto, não vos assemelheis a ele, né, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhes peçais, tá? Por essa razão orareis. É a versão da King James, é diferente do que aquela que a gente aprendeu desde a infância. Pai nosso que estás no céu. Primeiro ponto. A oração não é Pai meu que está no céu. O Pai é meu também, ele é meu Pai. Ele tem depositado bênçãos na minha vida, irmão. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que vocês alcancem essas bênçãos também. Mas quando ele fala Pai Nosso, isso quer dizer que nós temos um irmão. Ele está dando uma dica escondida aqui. Leva sempre um irmão para a presença de Deus em suas orações. Tá? Eu levo muitos irmãos, vocês todos, irmão. Eu levo vocês todos em oração. Mas não uma maneira coletiva, entendeu? Tem irmãos que têm problemas, estão passando por problemas específicos, aí então eu destaco ele especialmente. Que estás no céu. Santificado seja vosso nome. Já falei do contexto de santificação, está explicado em Ezequiel 9. Se separa do mundo. Deus é 3 vezes santo, ele é separado do mundo, tá? A palavra de Deus diz que o mundo já jaz no maligno, entendeu? Então, Deus, ele é acessível para aqueles que querem se separar do mundo. Porque a palavra santo significa cortado e separado. Da onde, Ricardo? Do mundo, do sistema, dos costumes, entendeu? Das mentiras que Satanás coloca, sendo o atual dono dele, né? Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feito por mãos humanas. Isso é usado por alguns desigrejados para justificar, para não ir em uma igreja. A comunhão também é importante. Mas Deus, ele habita, né, no corpo daqueles que têm fé, entendeu? Daqueles que se santificaram, ou seja, renegaram o mundo. Então ele avisa. Então ele traz o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, ele é um reino à parte, é um espiritual. Assim como o teu corpo vive nos governos, no reino dessa terra, você está me entendendo? A sua alma, se ela viver no reino de Deus, é um reino próspero, entendeu, irmão? É uma prefiguração do reinado de Cristo, quando o Satanás vai ser preso ainda nessa terra, entendeu? Como se fosse um metaverso paralelo, mas só que é pela a sua alma que vai experimentar isso e, por consequência, o seu corpo também. Separado do mundo, entendeu, irmão? Dai nosso hoje o pão diário, entendeu? Jesus, ele fala que a gente não precisa, né, assim, tipo assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. A alimentação é a coisa mais básica que tem. Ele não está falando aqui especificamente para você orar durante as refeições, como muitas pessoas fazem. Isso é bom, tá? Porque é um sinal de agradecimento. Mas é uma redundância, porque Deus já tinha prometido. Quando ele fala
Dai nosso hoje o pão diário, irmão, porque no Evangelho de João está dizendo que o Jesus ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, entendeu? Então esse me dá sempre Jesus todos os dias para nós, principalmente quando a gente acordar, irmão, da nossa morte diária, que é o sono, né? E a gente ora de manhã, pede Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui ele não está dizendo só dívida, porque né, Deus não aceita dinheiro, irmão. Tem igreja aí que fala que aceita. Ele não está falando especificamente de dívida bancária, dívida financeira. Dívida que ele está falando assim, os pecados que nós cometemos por a gente estar com a semente, né? Com a semente do pecado, os erros que a gente comete. E assim como perdoamos aos nossos devedores, ou seja, a palavra de Deus diz que se você não perdoar, não adianta, irmão. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. E se está escrito na palavra, querido, muito cuidado em achar que a misericórdia de Deus, tá, vai chegar a tal ponto que ele vai contra a palavra dele. Porque ele fala para Jeremias: viste bem, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Então, se você não perdoar, isso aqui é inegável, Deus não vai te perdoar. Por isso que na oração, no modelo de oração de Jesus, ele está falando: assim como eu perdoo o meu irmão, me perdoa também, sim. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Irmãos, Deus ele não tenta ninguém. Depois que Jesus foi batizado, em Mateus 4, ele foi levado pelo deserto, para o deserto, pelo Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Não é que ele foi ser tentado, igual algumas traduções, ele foi ser provado, a prova da sua fé. Você pode ver, se você se batizou nas águas, você pode ver que logo em seguida, se você se lembrar, você encarou uma grande dificuldade, irmão, um grande teste, uma grande prova, entendeu? Porque aquilo ali é Satanás dizendo para Deus, sabe o quê? Você não se converteu nada, isso é fogo de palha. Ele não acredita em você, não. Isso aí foi um evento social, ele tomou um banho. Eu vou mostrar para ele que essa fezinha dele aí não vai durar nada. Então, e a palavra de Deus diz o quê? Né? Quem resistir até o final será salvo. Então é essa a tentação. Mas ele está falando, livra do maligno. E detalhe, nesse deserto aí de Jesus, ele passou 40 dias de jejum, o deserto fala de dificuldades, irmão, entendeu? É você ter fé na dificuldade. Mas se você tirar ali que o Satanás veio oferecendo um monte de coisas para Jesus, entendeu? Satanás ali, ele faz o padrão, ele quer tomar, por ele ser o dono do mundo e Jesus estava no mundo, que Jesus é um modelo também dos cristãos, ele, modelo maior, né? Ele vem com aquela arrogância, falando coisa até sem sentido, se você parar para pensar. Ah, se joga daqui, para que Jesus ia se jogar dali? Então toma cuidado com essas arrogâncias de Satanás, que vamos dizer assim, né? Ele vem cheio de marra, mas como é que Jesus acabou com a marrinha dele? Com a palavra, porque se você tirasse nesse texto, depois desses diálogos de Satanás tentando Jesus, se você tirar o nome de Jesus e Satanás, os dois estão usando a palavra, irmão. Só que um está usando a palavra fora do contexto e o Jesus está usando a palavra dentro do contexto. Entendeu? E arrebentou com Satanás ali, bicho. Mas ele usou o quê? O quê? O que ele usou? A palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, querido, tu vai ficar nesse deserto toda hora. Entendeu? Aí é o 7-1 para Satanás direto. Tem que usar a palavra, irmão, no contexto dele, entendeu? No contexto que ela está dizendo ali. Sempre vai girar para a palavra de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma declaração que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E amém quer dizer assim seja. Aí tem aqui, ó. Pois se perdoardes aos homens, as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Confirmação do que ele disse antes ali. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas.
Ficou diferente a oração, né? É porque agora você está entendendo, irmão. Entendeu? Aquilo que você falava desde criança. Então, essa oração, como falou meu irmão de sangue e em Cristo, né? O diácono Kleber, essa oração, se você entender esses parâmetros dela que eu acabei de falar, você torce o braço de Deus a seu favor. Pois, como eu acabei de falar, ele é escravo da sua palavra, irmão. Então, eu oro por vocês sim, tá? Eu oro por muitas pessoas, irmãos, e conhecidos, desconhecidos, os de perto, os de longe. Só que vocês têm que abrir o coração de vocês para a verdadeira fé, para poder Deus operar em conjunto, entendeu, irmão? Porque a palavra também diz, né? Caminhará os dois se um não tiver de acordo. Eu já orei por uma pessoa, eu fiquei 1 ano e 2 meses orando por uma pessoa, problema terrível, tá? Espiritual. E depois de 1 ano e 2 meses de tanto relutar, eu pedindo para mandar sonho, pedindo para mandar sinais, finalmente a pessoa se rendeu e me passou um WhatsApp e disse que a libertação dela veio. Eu fazendo algumas perguntas, eu descobri, foi quando ela realmente, no dia que ela realmente resolveu dar uma chance para a sua fé, para Jesus Cristo, para acreditar em Cristo, porque Jesus, ele é na hora, irmão. Teve uma vez que eu fui na igreja, eu comecei a passar muito mal lá dentro, a ponto de eu quase desmaiar. Eu tava suando frio, eu não sei se era problema de pressão, não sei, irmão. Só sei que o negócio tava bem feio. O meu coração começou a desacelerar, entendeu? Dando disritmia, essas coisas assim. E o meu pastor Elvis, ele também tava doente, eu falei isso pra ele. Aí ele tava com, sei lá, com problema de resfriado, ele falou, olha, irmãos, eu ia ficar em casa, eu ia pedir pro irmão levar o culto, mas eu falei assim, eu vim aqui, entendeu? Eu não vou desistir e tal. Aí ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu tô sentindo que Jesus está vindo me curar, irmão. Entendeu? Naquele transe dele, né, no momento muito espiritual do culto ali. Aí eu aproveitei, irmão, eu orei por todos que estavam dentro da igreja. Aí eu falei assim, sem abrir a boca, eu falei assim, Senhor, já que você está vindo curar o meu pastor, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu estou passando mal. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu não cheguei em casa passando mal, para depois ser curado, não. Não demorou 5, 6 minutos, não. Mas foi na hora. Eu fiquei curado na hora. Eu fiquei bonzinho, igual uma criança. Jesus teve misericórdia de mim. Não tem como negar essas coisas, irmão. Por mais que o mundo fala, os filósofos falam que isso é história de carochinha, que isso é um mecanismo de controle, não me interessa. Ninguém vai tirar o que eu vi, que eu tenho memória boa, e o que eu senti. É sobrenatural? É. Deus é real? É. Eu afirmo isso, entendeu? Porque eu sou testemunho, entendeu? Eu não sou de ouvir falar, não. Eu testemunhei isso aí. E bênçãos para a minha vida. Se eu for parar aqui para falar o que Deus fez, e vocês não vão, definitivamente vocês não vão pensar assim, isso aí é coincidência. Porque não existe coincidência nisso aí, irmão. Entendeu? Se eu for para falar as bênçãos que Deus fez na minha vida, eu vou ficar aqui. Mas no mínimo mais umas 5 horas. Mas eu vou encerrar o vídeo agora e agradecendo a todos vocês, tá? Por serem meus amigos. Coloquem a verdadeira oração em prática, sem vãs repetições, e se preparem. Tem que ter fé, tá, irmão? E se prepare por uma mudança para melhor, um renovo na sua vida. Deus abençoe a todos grandemente.